como todo mundo está falando da nova versão de Pantanal, eu também vou falar um pouquinho sobre alguns dos fatos da Pantanal original, a versão de 1990 da Rede Manchete. E antes da Globo querer fazer um remake desse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal e de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito, mas muito mesmo, o nosso canal a crescer. Então, vamos lá! Pantanal 1990, um dos maiores sucessos da televisão brasileira. Uma novela que foi um dos fenômenos de audiência da antiga Rede Manchete. Aqui não existe mais, mas quem lembra da Manchete vai se lembrar muito bem do que foi o fenômeno Pantanal. E nós vamos te contar um pouquinho de como isso aconteceu. O 10º fato. Pantanal, originalmente, ela foi escrita na década de 80, quando Benedito Rui Barbosa tinha saído da Globo. A última novela que ele fez tinha sido Caboclo, em 1979, e ele foi para Band. Na Band, ele fez Os Imigrantes, que foi também um grande sucesso naquele momento, que trouxe uma audiência enorme para a Band e que já começou a tocar num dos temas bastante recorrentes da obra dele. Imigração italiana, falar de italianos, e uma coisa que ele gosta muito. Quase ele fez 3 novelas sobre isso, né? Então, devido a esse sucesso, ele foi chamado de novo para a Globo. E em 1982, mais ou menos, por aí, ele já tinha o texto escrito dessa novela. Mostrou para a Globo foi fazer um estudo de viabilidade, se essa novela poderia ou não ser produzida, e chegou à conclusão de que não, porque a área do Pantanal que ele tanto falava, a área que ele tanto mostrava, aquelas coisas bonitas que ele tanto apregoava, isso não estava rolando. As fotos que a Globo conseguiu do local não mostravam isso e simplesmente a Globo optou por não produzir essa novela. Na Globo, essa novela teria o nome de Amor Pantaneiro, né? Vocês já pensaram que nome horroroso para uma novela? Mas foi isso que aconteceu lá na década de 80. Em 9º lugar, Pantanal foi quase produzida pelo SBT. É, verdade, foi quase feita pelo SBT. Depois da negativa da Globo, Benedito Rui Barbosa começou a oferecer essa história para outras emissoras, para o SBT, para a Manchete, para a Band, para quem quisesse produzir essa história. O SBT se interessou, quase produziu, mas optou por fazer uma novela mais barata, uma novela que não tinha tantos recursos, que não gastaria tanto dinheiro, e Benedito Rui Barbosa acabou indo parar na Manchete. O SBT optou por não fazer Pantanal para fazer a novela Cortina de Vidro. Cortina de Vidro foi a primeira novela do Valcir Carrasco, a estreia dele na televisão, e a estreia dele na televisão já foi um grande fracasso. Enquanto isso, a Manchete, sob a direção do Jaime Monjardim, optou por fazer esse texto, optou por investir e levar essa novela ao ar. Mesmo a Manchete não podendo fazer isso, eles arriscaram. E por que a gente disse que a Manchete não podia fazer essa novela? Esse é o nosso 8º fato. A Manchete, ela vinha de uma crise financeira muito grande. A Manchete surgiu em 1983 e ela tinha o conceito de ser uma emissora classe A, de trazer para o Brasil um conceito de televisão por assinatura que ainda não existia aqui. A televisão por assinatura no Brasil surgiu na década de 90, mas a Manchete, os donos já conheciam porque eles viajavam muito para o exterior, os Estados Unidos, e eles queriam trazer essa estética mais refinada, essa estética de uma televisão com qualidade para o público A e B, e tentaram fazer isso com a Manchete. Então a Manchete já nasceu com essa intenção de ser uma emissora muito preocupada com a qualidade e sem muito programação popular. Mas isso foi um dos maiores erros do Adolfo Bloch. Por quê? Porque isso não funciona no Brasil. O Adolfo Bloch já estava ciente que a Manchete já era um fracasso, né? Depois de 2 anos, a Manchete ainda não tinha conseguido recuperar o que ela investiu e ele já estava vendo que precisava de uma atração mais popular, de uma programação que atraísse mais audiência. Foi quando ele autorizou
a Manchete a produzir novelas. E para isso, ele contratou um time de autores e diretores da Globo, dentre eles o Erval Rossano e o Jaime. E por falar no Jaime Monjardim, esse é o nosso 7º fato sobre Pantanal. Pantanal foi o primeiro grande sucesso que ele produziu, foi a primeira grande novela que ele dirigiu, foi o primeiro grande êxito incontestável que ele teve na televisão. Inclusive, ele foi um dos diretores de Roque Santeiro, um dos maiores, se não o maior sucesso da Globo. A novela que chegou muito próximo aos 100% de audiência. Ele foi um dos diretores dessa novela, foi onde ele teve grande exposição, foi onde ele conseguiu criar o nome dele. Mas foi com Pantanal que ele se consolidou como diretor de televisão, que ele se consolidou como um grande nome da televisão brasileira. Que foi nessa novela que também já começava um pouquinho desacreditado. E esse é o nosso 6º fato sobre Pantanal. A Manchete não tinha tantas expectativas sobre essa novela. Porque a Manchete ela já vinha de uma série de produções que gastaram muito dinheiro, mas não deram tanta audiência assim. Ela vinha de uma série de novelas que tinham esse apelo popular, mas não tinham retorno de audiência. Inclusive, uma das novelas que antecederam Pantanal foi Cananga do Japão, que foi uma novela muito bem feita, muito elogiada pela crítica, uma história muito bem conduzida, mas com audiência muito baixa. Essa novela não passava de 5 pontos de audiência, podia ter uma boa audiência no Rio de Janeiro, mas onde realmente interessa o mercado publicitário, a cidade de São Paulo, essa novela não ia bem. Mas, ainda assim, a Manchete estava disposta a investir numa história que pudesse ser mais atrativa e lucrativa e competir não com a Globo. O momento inicial que a Manchete queria não era competir com a Globo. A Manchete queria competir com o SBT. Ela queria tirar o SBT da vice-liderança. Depois ela pudesse pensar em disputar a audiência com a Globo. A Manchete começou assim, pensando nisso. Mas nem eles imaginavam que Pantanal fosse ser esse tremendo sucesso que foi. E esse é o nosso 5º fato. Pantanal foi feita na raça. Pantanal foi uma novela feita completamente na raça. A emissora não tinha os mesmos recursos financeiros que a Globo. A emissora não tinha a mesma tecnologia, a mesma qualidade que a Globo tinha. Mas tinha muita garra, muita raça. E a novela foi feita assim mesmo, na raça. Ela não tinha esse investimento todo. Inclusive, se você assistiu as versões da novela, você vai ver que a qualidade da imagem dela é bastante inferior ao que a própria Globo já fazia na mesma época. As câmeras elas não eram novas, todo o equipamento que a Manchete usou para fazer essa novela não era novo, era um equipamento bem mais antigo. E por falar nisso, a gente também já vai entrar no nosso 4º fato. A Manchete quase foi obrigada a cancelar Pantanal no meio de sua exibição. Por quê? Como a gente já disse, a Manchete ela tinha uma crise. Por quê? Como a gente já disse, a Manchete ela vinha de uma grave crise financeira. Empréstimos bancários, emissão de dívidas e um monte dessas coisas aí que o pessoal da economia entende bem. A Manchete já vinha disso tudo. E ao longo da exibição dessa novela, uma das instituições que a Manchete devia bastante dinheiro, que era o Banco do Brasil, entrou com o processo de penhora de bens. O Banco do Brasil queria que a Manchete penhorasse os bens que pudessem ser penhorados para pagar uma dívida. Dentre eles, as câmeras que estavam sendo usadas para a produção de Pantanal. Quase que isso aconteceu. A Manchete conseguiu reverter, porque a novela deu um lucro, mas, no final das contas, Pantanal apenas empatou as coisas. Ela não teve um lucro recorde, mas também não foi aquele prejuízo enorme. Por outro lado, a gente também já vai entrar no nosso 3º fato sobre Pantanal. Apesar dessa novela ter sido um grande sucesso, apesar de Pantanal ter sido aquela novela que atraiu a audiência do público que estava assistindo a Globo, do público que acompanhava a Globo por muitos anos, apesar de tudo isso, Pantanal agravou ainda mais a crise financeira que a Manchete vinha passando.
Porque para fazer uma novela, mesmo que na raça, como a gente falou, eles precisavam investir em alguma coisa. Eles precisavam de dinheiro para fazer essa produção. Eles precisavam mandar a equipe lá para o Mato Grosso do Sul. Eles precisavam arcar com alimentos. Eles precisavam arcar com hospedagem. Eles precisavam arcar com tudo isso. Então, isso foi um custo muito alto também para a Manchete. Manchete fez vários empréstimos, a novela teve realmente um retorno financeiro muito grande, mas no final das contas essa novela apenas empatou o jogo. O que a Manchete gastou para produzir essa novela, ela arrecadou com a publicidade. O pouco lucro que a Manchete obteve com Pantanal já foi inteiramente consumido pela dívida que a emissora tinha com várias instituições bancárias. Só para a gente lembrar, outro fato, isso é um bônus. Em 1998, depois do fracasso de Brida, foi com Pantanal que a Manchete tentou recuperar a audiência, foi com a reprise de Pantanal que a Manchete tentou se reerguer, mas não deu certo. E por falar nessa reprise, essa reprise acabou depois que a Manchete já tinha deixado de existir. E o nosso segundo fato sobre Pantanal. Essa novela já estava cotada para um remake na Globo em 2006. Foi quando a Globo comprou do Benedito Rui Barbosa os direitos sobre a obra e já começou a preparar a produção dela. A novela seria um remake para as 18 horas, seria uma novela de época, teria todo aquele embalo de uma novela das 18 horas, seria feita como uma novela das 18 horas. Mas uma coisa aconteceu, embolou, impediu a Globo de fazer esse remake porque ele não faria mais sentido. Que é o nosso fato número 1. O SBT frustrou os planos da Globo de fazer o remake de Pantanal em 2008. O que foi que aconteceu? Por que o SBT exibiu Pantanal naquele momento? O SBT ele vinha de uma grave crise de audiência. A Record investiu bastante para tirar a vice-liderança do SBT e o SBT meio que também não quis investir tanto dinheiro assim. Naquele ano, o SBT chegou no ápice dessa crise, onde quase tudo que o SBT colocava no ar não dava audiência, botava a emissora em terceiro, quarto lugar. Então, o Silvio Santos, numa tacada de mestre, foi atrás do leilão das fitas da Manchete e comprou essas fitas. Quer dizer, não foi ele diretamente quem comprou. O Silvio Santos comprou as fitas de outra pessoa que já tinha arrematado isso lá no leilão da massa falida da Manchete. Ah, mas você vai me perguntar, e esse leilão que aconteceu em setembro de 2020? A gente já vai chegar lá. Só que tinha um porém. O SBT não tinha os direitos sobre a obra. Vocês lembram, né? A gente já falou. A Globo já tinha comprado os direitos sobre a obra. O SBT não tinha os direitos sobre a obra. O SBT apenas adquiriu as fitas onde a obra foi gravada. E, mesmo assim, o SBT colocou essa novela no ar de surpresa, não falou o que era, fez uma chamada falando que era uma arma surpresa, que era algo voltado do tipo, que essa novela... Eles simplesmente não disseram que era Pantanal. Eles pegaram todo mundo de surpresa. A novela estreou algumas semanas após a estreia de A Favorita. E o SBT tinha como estratégia exibir essa novela após o capítulo da Globo. Então, naquele momento, A Favorita começava por volta de 8 e 10 para as 9 da noite. Ela foi começando cada vez mais tarde. 9h10, 9h20, 9h30, mais ou menos parecido como é hoje. E a Globo jogava a novela lá depois das 22 horas. Ela fazia isso para evitar com que o SBT colocasse essa novela ao mesmo tempo que ela estivesse exibindo. E o SBT também fazia chamadas no ar dizendo que depois da Favorita você veria Pantanal. Depois da Favorita bastava sintonizar no SBT que você ia ver Pantanal. E essa estratégia que o Silvio Santos fez, mesmo que bastante amadora, deu super certo. O SBT conseguiu recuperar a audiência e ainda conseguiu jogar a Record numa crise de audiência. Na mesma época, a Record estava exibindo Os Mutantes, que era a sequência de Caminhos do Coração, que começou fazendo um certo barulho, mas depois essa novela começou a perder importância, o povo começou a achar essa novela muito ruim e a Record foi perdendo importância nesse mesmo momento. Depois que o SBT exibiu essa reprise, depois que o SBT foi processado por essa reprise, as fitas foram devolvidas para quem de fato tinha arrematado da massa falida e foram devolvidas para a massa falida por falta de pagamento.
O que foi que aconteceu? Essas fitas foram a leilão de novo no ano passado. Essas fitas foram arrematadas por outra pessoa, mas infelizmente quem arrematou essas fitas, quem arrematou o acervo da Manchete, não vai poder mais exibir essa história. Porque a Globo comprou os direitos, a Globo hoje detém todos os direitos sobre essa obra, tanto é assim que a gente vai ver no dia 28 de março, Pantanal na nova versão da Globo. Ó, não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicando nesse botão vermelho aí embaixo e de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, porque isso ajuda muito esse vídeo a se espalhar pela rede social, isso ajuda muito esse vídeo a engajar e a trazer mais pessoas para o nosso canal. E quanto mais pessoas chegarem ao nosso canal, mais rápido a gente cresce a nossa comunidade de popsters aqui no YouTube ou em qualquer outra rede social onde esse vídeo está postado. E já que eu estou falando de Pantanal, eu vou colocar aqui para vocês outros 2 vídeos também sobre essa novela. Em especial, a coincidência que a Globo criou ao escolher a data do dia 28 de março para a estreia da nova versão de Pantanal agora em 2022. A gente se vê nesses vídeos aí ou em qualquer outro vídeo ou live aqui do Faro Pop. Ó, tô indo, hein? Tchau!